Pascoalzinho! Sim, senhor. O São Paulo sonha com o Soteldo, né? Aliás, eu diria que não é só o São Paulo, outros times gostariam de ter o Soteldo, mas o São Paulo mostrou empenho nessa situação. Tem alguma chance, Pascoal? Nenhuma. Ontem eu conversei com aquela importante figura do São Paulo e ele já tinha me dito que o Patrick estava por detalhe para ser acertado e o Soteldo não tem nenhuma chance. Acontece o seguinte, posso explicar rapidinho? Pode. O empresário do Soteldo falou para o São Paulo que ele conseguiria tirar o jogador por empréstimo lá do time do Canadá. Perfeito? Aí o São Paulo se animou. Opa, aí eu tô querendo. Vamos conversar quanto é que custa o empréstimo, como pode ser feito e tal. Chegou lá no Canadá, o presidente falou, não, aqui só eu paguei e eu quero receber o que eu paguei. Se vocês pagarem o que eu paguei, tá feito o negócio. O São Paulo falou, mas não tem para pagar. Então faz por empréstimo. Não, empréstimo não vou fazer. Então se não vender, eu não tenho dinheiro para comprar. Então não tem negócio. Não tem negócio. O São Paulo não vai comprar. E o time canadense não vai emprestar. Então significa que o Soteldo vai continuar jogando lá no Canadá. Ponto. Perfeito. Vai continuar lá, né, Pascoal? Tomara que não. Não tem jeito, né? E ele está insatisfeito. Ele não quer ficar lá, não se adaptou. Inclusive, nós temos números do Soteldo jogando lá no Canadá. Ele que fez muito sucesso aqui no futebol brasileiro. Os números dele na MLS, que também tem transmissão dos canais do Grupo Disney, pela equipe do Toronto, participação direta em gols, 13. Ele é o primeiro do time nesse quesito, fez 24 jogos, 3 gols, 10 assistências, 133,8 minutos para participar de um gol, é o primeiro nesse quesito no time. Dribles certos, ele é ensaboado mesmo, 71, é o primeiro, participação em 62% dos gols que saíram enquanto estava em campo. Ou seja, o Soteldo continua jogando um bom futebol lá no Toronto. Mas não tem chance, como já disse o nosso Pascoal. O Pascoal, o Vitor Bueno... tem chance dele ir lá para o Japão. O que foi, Mauro? Não, depois o Pascoal checa lá. O Pascoal checa lá com aquela fonte tricolor. Se o fato do Toronto estar querendo contratar um outro jogador, não pode ajudar. Porque o Soteldo está naquela lista de 3 jogadores que ganham acima do teto salarial. Sabe lá como é que é a história lá fora, né, João? Eu acho que o Toronto contratou, hein, Mauro? Insigne. Então, e aí? Aí, de repente, isso pode ajudar o Insigne. Pois é, aí pode ajudar o presidente lá a amolecer um pouquinho e, de repente, emprestar. Mas o Insigne vai no meio do ano, hein? Hein, Mauro? O Insigne, só uma informação, é no meio do ano. É no final do campeonato italiano. Ele chega lá no meio do ano, mas foi contratado. Um baita jogador, hein? O budget é para depois da metade do ano. Isso, mas depois da metade do ano. Agora não. O budget desse ano é o budget que já estava aprovado na última reunião da MLS. Então, esse é o dinheiro aprovado. O novo dinheiro que vai ser aprovado é para depois do meio do ano. Então, o Soteldo está na relação passada e o Insigne estará na nova relação. Aí, no meio do ano, é outra conversa. Nesse momento, não tem como fazer negócio, porque o Toronto só quer vender, não quer emprestar. Ele quer turu, arame, bufunfa. E aí, o São Paulo diz que não dá para 34 milhões? E uma outra informação, milhões. Né? Exatamente. 34 milhões, né? No momento não tem negócio. O Vitor Bueno vai permanecer no São Paulo, essa é uma informação também, pelo menos por enquanto ele permanece. Existia a possibilidade dele ir para o futebol japonês. Ele fica. O Tricolor já fechou com 3 reforços e está muito perto do 4º. Mas será que o técnico Rogério Ceni está satisfeito com o que ganhou da diretoria? Veja na reportagem dele, Osmar Garrafa. Ao final da temporada, Rogério Ceni ameaçou deixar o Tricolor. O motivo? A falta de recursos para reforçar o elenco. Sobre material humano, nós temos bons jogadores em determinadas posições. O que falta são outros jogadores para complementar o tipo de elenco que a gente tem, na minha modesta opinião. E a decisão de ficar ou não, logicamente, ela depende muito disso, porque eu não posso jogar uma história de 26 anos fora se eu não enxergar que nós temos condições de ser melhor do que nós somos nesse ano. Uma conversa com a diretoria e a promessa da chegada de reforços fizeram com que o treinador mudasse de opinião. E Rogério confirmou sua permanência no clube. Nessa reunião, Ceni pediu no mínimo 3 reforços. Um zagueiro,
um volante com mais vigor físico e um atacante de velocidade pelos lados do campo. Até o momento, o São Paulo já trouxe 4 reforços. Será que esses jogadores já supriram as necessidades de Ceni? Na zaga, teve a renovação de Arboleda, mas Rogério quer um zagueiro justamente para jogar ao lado do equatoriano. Para o meio-campo, chegaram Patrick e Alisson, mas nenhum deles com a característica pedida pelo treinador. E para o ataque, o homem de frente para jogar em velocidade ainda não chegou. Ou seja, a diretoria São Paulina ainda vai em busca de novos reforços para montar o elenco de acordo com a vontade de Ceni. Obviamente a gente vai repercutir tudo isso ainda, mas antes, vamos para o CCT da Barra Funda com Alexandre Silvestre e a busca da diretoria São Paulina por esse atacante de velocidade. Grande noite para você, meu querido Alexandre Silvestre. Feliz aniversário para você, meus parabéns, muitos anos de vida. E qual é o alvo do São Paulo? De repente um presente de aniversário para você. Parabéns, Silvestre, é São Paulino. Obrigado, Celso. Obrigado a todos aí que estão se manifestando nas minhas redes sociais, nas redes sociais da Gazeta e até aqueles que não curtem o meu trabalho. Muito obrigado mesmo, assim, faz parte. Faz parte também tentar e não conseguir, né, Celso? São Paulo, a informação quentinha que chega agora no final do dia, está desistindo da contratação do atacante Douglas Costa do Grêmio. Contratação complicada, muito caro, o jogador também não se manifestou. São Paulo está um pouco descontente com algumas posturas do atleta e desiste. Aguarda apenas a confirmação oficial do presidente Júlio Casares aqui, mas a informação é que o São Paulo desistiu do Douglas Costa e agora vai concentrar as forças para uma última cartada, para ter aquele poder de fogo, se é que tem algum poder de fogo financeiro, para tentar trazer o Soteldo. São Paulo já está no limite. Soteldo custou ao Toronto do Canadá, que joga a Liga Norte-Americana, 34 milhões de reais, o equivalente a 34 milhões de reais. Foi um investimento altíssimo do Toronto, que está trazendo um outro atacante de beirada e só aceita negociar o Soteldo em definitivo. O São Paulo já tentou de tudo e vai tentar um bem bolado com os caras. A proposta agora é a seguinte: me empresta o Soteldo por 1 ano, no final desse ano eu pago metade dos direitos, 50%, e contrato o Soteldo e fico em definitivo com ele. Essa vai ser uma tentativa do São Paulo, que precisa, obviamente, do carinho dos canadenses, da boa intenção dos canadenses e de um investidor, porque o Soteldo ganha muita grana, ultrapassaria o teto salarial do tricolor. Quem está chegando, alinhando os últimos detalhes, costurando os últimos detalhes do contrato com o São Paulo, é o meia atacante, já experiente, o Patrick, que vem do Internacional. E o São Paulo também negocia com o Internacional o empréstimo por 1 ano do Lisieiro. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, apesar de Inter e São Paulo estarem negociando esses 2 jogadores. O Patrick vindo para cá, o Lisieiro indo para lá. O São Paulo troca um volante jovem por um meia atacante cascudo e experiente. Claro, você pagar 2 parcelas de 17 milhões pelo Soteldo, não, me parece uma coisa de louco. Se o São Paulo conseguir, como explicou ali o Silvestre, trazer ele por empréstimo, assumir salários, sim, mas depois tudo bem. Agora, investir grana que o São Paulo não tem nesse momento, ou tem deveria usar para outras prioridades, seria um erro, assim como eu considero um erro comprometer cerca de 10 milhões de reais para trazer o Patrick. Não sou contra o Patrick vir, é grande jogador, mas nesses moldes eu acho um erro pela situação do São Paulo, como seria um erro investir essa grana no Soteldo. E o Silvestre trouxe a informação que o São Paulo buscaria um parceiro para pagar o salário do Soteldo. É bom que consiga o parceiro primeiro antes de trazer o jogador, porque o Daniel Alves foi nessa linha, aí não conseguiram um parceiro e deu no que deu, está devendo para o Daniel Alves até hoje. Ou seja, essa história de parceria, tal, o São Paulo tem que ficar atento. Como disse o Salazar, não conseguiu um patrocinador para o Zé do Batuque. Peraí, estou falando do Daniel Alves, tá? Foi mal no São Paulo, a gente pode questionar mas aqui. É o Daniel Alves. Mas é o Daniel Alves. O São Paulo não conseguiu um patrocinador para o Zé do Batuque. Por mais que o Soteldo possa ser um bom jogador, um cara que cairia com uma luva nesse time do São Paulo... É difícil de ser um cara
Propaganda, garoto propaganda de uma empresa. Nós estamos falando de jogadores que é óbvio que seriam ótimas contratações para o time, para o Rogério Ceni, ótimo. Quando você pensa, tem que analisar quando você pensa da força de um Cavani para uma empresa, uma coisa. Exato. Entendeu? Então, isso é importante deixar. E aí eu fecho com o Salazar hoje, estamos concordando bastante, mas calma que o programa não acabou. E aí você investir uma grana futura, você não vai ter retorno desse dinheiro no Soteldo. Ele para o time vai ajudar muito, mas como investimento, como negócio, não é um bom negócio. Agora, não vejo dúvida de que o São Paulo acerta em desistir do Douglas Costa. Informação do Marcelo Bacégio. A agenda da festa do casamento. Exatamente. O Bacégio apurou que, de fato, o casamento marcado durante a pré-temporada foi interpretado no São Paulo como um ato de falta de compromisso. Tem noção. É outro casamento que marcou de novo. Alguém está surpreso? De novo. Você entendeu? Você imagina comprometer um salário altíssimo do Douglas Costa, outro belíssimo jogador, mas você traria? Vai curtir a vida, gastar o dinheiro que ganhou. E precisa ver com ele também quantas festas ele vai fazer de casamento. Não tá mais afim de jogar, não tá mais afim de jogar. Né? Ô, mestre Alberto Helena Júnior, eu vou tirar você desse papo do Douglas Costa, a festa do casamento, e eu fico com o Soteldo. Seria uma boa? O Soteldo? Seria ótimo. Não, o São Paulo precisa de 2 pontos. Precisava do Douglas Costa e do Soteldo. Isso se tivesse dinheiro. E aqui é que entra a questão da gestão do São Paulo. O São Paulo tem o Cotia, que é um celeiro de jogadores. Tanto que agora mesmo o time joga com 4, 5, 6 jogadores criados lá. E, no entanto, ele não me dá a sensação de que deveria buscar lá transformar a Cotia num processo permanente de reposição de jogadores. E não ir ao acaso, quando não tem, precisa, aí vai buscar o jogador lá atrás. Esse é o defeito do São Paulo. O Rogério Ceni tem que cair na realidade. Ele não pode ficar exigindo jogadores que o São Paulo não tem condições de contratar. Ele tem que se basear na garotada lá. E aí é que entra o valor do treinador, que é pegar um jogador de qualidade e adaptá-lo ao time de maneira que ele produza no time titular o que ele produzia no time de garotos. Essa que é a qualidade do treinador. Se eu chegar aqui e disser, olha, eu quero dirigir a Gazeta, e me traga o Galvão Bueno, me traga... que é isso? Conversa é essa? Sabe? Isso é muito fácil. Esse é o momento em que o Rogério pode se afirmar como treinador. Não pedindo reforço, mas fazendo com que o time jogue. E olhe, São Paulo tem, por exemplo, no meio do campo não precisava contratar ninguém. O que ele precisava era 2 pontas e um lateral. O lateral São Paulo contratou, que é o Rafinha. Isso era essencial. O resto é exagero. Aqui o mestre, o que ele falou, claro, é um mestre não por acaso. Tem sempre muita serenidade, muito bom senso. A situação do Rogério no Fortaleza não foi muito diferente, não. Exato. Fortaleza não tinha esse dinheiro para ir atrás de todos os jogadores, Soteldo. E a cobrança no Fortaleza era uma cobrança, com todo respeito ao Fortaleza... Se ele pegasse uma Sul-Americana, estava ótimo. Uma cobrança diferente do que se tem no São Paulo. Então, aí, por isso... Mas eu tô com o mestre. O Rogério me parecia um técnico mais preocupado e empenhado em fazer o time conseguir jogar. E no São Paulo ele tá querendo os camarões. Porque ele sabe a pressão que é o São Paulo. Exato, e ele não quer queimar o nome dele. E aí, pessoal, sexta-feira já começa com uma informação, hein? O Júlio Casares deverá apresentar a empresa Bitso, nova patrocinadora da manga do São Paulo. Patrocínio de 3 anos por 40 milhões e meio de reais. A Bitso nomeará o camarote azul, aquele que fica de frente para as cabines de televisão, né? E que então vai ter já uma visualização bacana durante o jogo. A Bitso também terá um torneio todo ano com o São Paulo e alguns clubes da qual ela patrocina. Lembrando que o primeiro clube que ela começou a patrocinar, a Bitso é uma empresa mexicana de criptomoeda, foi o Tigres, que eliminou o Palmeiras no último Mundial. Então, possivelmente, uma vez por ano, o São Paulo vai estar participando de um torneio internacional com patrocínio da Bitso. Então, o Júlio Casares deve apresentar ainda hoje, né, nas redes sociais aí, no canal do YouTube do São Paulo e tal. E é capaz também de acabar oficializando o Patrick como jogador do São Paulo, até porque as tratativas
já estão com os contratos em mão, só analisando para ver se tem alguma necessidade de mudança para assinar. Mas está tudo acordado, não fiquem preocupados com o interesse de Fluminense, porque não foi nada mais do que fake. Ainda falando sobre Douglas Costa, vem cá, quando você vê o jogador, você não sabia que ele tinha problemas extra-campo? Bora o campo, foi rapidíssimo. São Paulo viu que ele tinha problemas disciplinares dentro e fora de campo e resolveu não contratar. O Douglas Costa ficou uma novela de quase um mês. E aí agora que eles repararam que ele extra-campo tem problemas e dentro de campo também. Quem não se lembra do tchauzinho na última rodada do Brasileiro? Não tem perfil nenhum, é um Zé do Batuque 2.0, um cara em fim de carreira que não tá afim mais de jogar. Então deixa lá pro Grêmio ou pra onde ele for. Entendeu? E aí o foco e a força é no Soteldo. O Pascoal coloca algum ceticismo, pessimismo, né? A questão é a seguinte, para início do ano tá muito difícil, mas o São Paulo vai estar tentando todos os esforços. A questão é que a suposta viagem de Júlio Casares lá para fora do Brasil mingou devido, segundo Jorge Nicola, à expansão aí da nova variante, que você já sabe que está acontecendo. Então, ficou essa desculpa aí para não ter a reunião com investidores, e é o que está travando, porque se houvesse um investidor pelo Soteldo, facilitaria aí o negócio. A proposta foi de empréstimo por um ano, pagando 50% do ano que vem. Ao que parece, o Toronto vai dizer não, mas o São Paulo ainda pretende fazer mais uma nova proposta. Mas no meio do ano, com a vinda do Insigne, aí eles vão ter 3, que eles chamam de Designated Players, e vão ter 4, sendo que só pode ter 3 que recebem um salário acima do teto. E aí, a ideia é se desfazer do Soteldo, a oportunidade de agora, mas agora eles querem iniciar a pré-temporada e vão esperar a vinda do italiano para poder se desfazer do Soteldo. Negociação duríssima. E vamos aguardar, o São Paulo correr atrás até para dar uma resposta para a torcida, né? Porque falta jogadores velocistas. É o que o Alberto Helena falou. O ideal seria um lateral, que já conseguiu, e 2 velocistas. Até o momento, 0 velocistas. E aí, para o esquema do Rogério Ceni, fica muito difícil. Só para dar um último pitaco sobre São Paulo, hoje foi a colocação aí do João Guilherme sobre a manutenção de Vitor Bueno. Meu Deus, Vitor Bueno, Paulo e Éder, hein? Tá difícil. O Éder, que tem proposta da Arábia, tem uma sondagem da Major League Soccer e 2 propostas do Brasil, mas quando voltar aos treinamentos é que vai ver o que decide do futuro. Mas mesmo assim, o São Paulo deve dinheiro ao jogador, então, quer dizer, o São Paulo também tem que se organizar nessa questão, né? Não adianta querer trazer o Soteldo por 2 milhões de reais e não ter dinheiro para pagar. Tem que ter investidor, tem que ter uma organização financeira para não acontecer essas situações. Agora, que tá difícil se livrar dos 3 pateta, tá. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPSC. Se você quer ficar ligado nas últimas notícias, novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para notificações e, se puder, nesse vídeo, deixa aquele likezão, tá ok? Saudações de colores e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.